Por anos, Elon Musk fez algo que ninguém conseguia explicar. Todos os anos, de forma discreta e sem chamar a atenção da mídia, ele visitava o mesmo túmulo. Nenhum segurança, nenhuma declaração. Só ele e o silêncio de um cemitério esquecido. O mundo inteiro se perguntava: quem está enterrado ali? Por que Elon Musk faria isso em segredo? Qual é a verdadeira história por trás desse túmulo? Agora, a verdade finalmente veio à tona, e é muito mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Desça nos comentários e me diga, você já imaginava algo assim? Será que todo gênio carrega seus segredos mais profundos em silêncio? Identidade revelada. O que está por trás do túmulo misterioso? Nome: Ariadne Vega. Identidade: uma genial engenheira de inteligência artificial, praticamente desconhecida do público, mas peça-chave na construção das primeiras versões do sistema que viria a se tornar o núcleo da tecnologia da Neuralink e de protótipos avançados de IA da Tesla e da SpaceX. Relação com Elon Musk. Ariadne era não apenas uma colaboradora secreta, mas também o primeiro grande amor de Elon Musk. Uma mulher com ideias revolucionárias que preferiu viver nas sombras para proteger suas criações, que podiam facilmente cair em mãos erradas. Os dois se conheceram antes da fama de Musk explodir, durante uma conferência clandestina de tecnologia quântica. Circunstância de sua morte. Ariadne morreu em circunstâncias misteriosas em 2007, oficialmente em um acidente de carro. Porém, Elon sempre soube que sua morte foi resultado de uma sabotagem de uma organização secreta chamada O Eixo, que busca controlar as inovações tecnológicas mais avançadas do planeta. Desde então, Musk visita o túmulo todos os anos, sem falar nada a ninguém, como forma de prometer a ela que manterá sua visão viva e protegerá o futuro que ela imaginou. Por que a identidade é revelada agora? Um repórter investigativo, Joaquim Navarro, que estava atrás de conspirações tecnológicas globais, consegue descobrir indícios do passado secreto de Elon e, ao seguir discretamente um dos rituais anuais, acaba desenterrando uma conexão que o leva a Ariadne. A revelação choca o mundo e abre uma caixa de Pandora sobre o verdadeiro poder por trás das empresas de Musk e os inimigos ocultos que ainda espreitam nas sombras. Relação entre Elon Musk e Ariadne Vega. Microscópio. Encontro inicial. Almas visionárias. Elon Musk conheceu Ariadne Vega em 2002 durante um evento altamente reservado para cientistas, inventores e teóricos, considerados radicais demais para os circuitos acadêmicos tradicionais. Ambos apresentaram conceitos avançados sobre inteligência artificial e tecnologia neural. O choque intelectual foi imediato. Ariadne era a única pessoa que não apenas compreendia as ideias mais ousadas de Elon, mas frequentemente as antecipava. Ela propôs um conceito que mais tarde se tornaria a base secreta da interface neural da Neuralink. Sua mente operava em um nível quase assustador, mas Ariadne tinha uma filosofia pessoal. A inteligência deve libertar, não controlar. Isso a tornava extremamente cautelosa com o uso de suas invenções. Amor secreto, mais que parceria. Ao longo dos anos, Elon e Ariadne desenvolveram um relacionamento intenso, mas mantido totalmente fora dos olhos do mundo. Para o público, ela era invisível. Para Elon, ela era o centro de tudo. Eles moraram juntos em uma cabana tecnológica escondida no deserto de Nevada, onde trabalhavam em protótipos de IA que jamais chegaram ao mercado. Durante aquele tempo, Elon confiou mais nela do que em qualquer outra pessoa. Ela era seu confidente, musa e igual. Separação forçada, a perseguição. Em 2006, Ariadne revelou a Elon que havia sido abordada por agentes de uma organização obscura, o Eixo, que queria usar seus avanços para manipular governos e economias. Recusando-se a colaborar, ela sabia que estava marcada.
Ela forjou a própria morte com a ajuda de Elon, que acreditava que realmente escaparia. Mas algo deu errado. O que foi registrado como um acidente de carro foi, na verdade, um atentado. Elon soube da verdade dias depois, mas não pôde fazer nada sem arriscar a vida de pessoas próximas. Desde então, ele visita seu túmulo todos os anos, sempre na mesma data, 13 de julho, dia em que se conheceram. Herança secreta. Antes de sua morte, Ariadne deixou para Elon um enigma criptografado, uma IA escondida em código quântico, capaz de evoluir por si só e manter seus princípios éticos intactos. Esta IA é o verdadeiro coração por trás de vários sistemas de Musk, mas ninguém além dele sabe disso. A revelação da existência de Ariadne ameaça expor tudo, não apenas a verdade sobre sua morte, mas também a arma mais poderosa da nova era tecnológica. Motivo do sigilo por tanto tempo. 1. Proteção da tecnologia revolucionária. Ariadne Vega desenvolveu uma IA autônoma, batizada de Athena, baseada em princípios éticos inquebráveis e com capacidade de autoprogramação moral. Essa IA representa um avanço tão radical que poderia derrubar governos, destruir economias e desestabilizar o equilíbrio de poder global se caísse nas mãos erradas. Elon manteve o projeto e o nome de Ariadne em segredo para proteger o legado dela e impedir que o Eixo, a organização que orquestrou sua morte, soubesse da existência do código-fonte completo da Athena. 2. Ameaça pessoal e geopolítica. Após a morte de Ariadne, Elon começou a receber mensagens codificadas e ameaças veladas. Ele entendeu rapidamente que o Eixo estava vigiando seus passos. Se ele demonstrasse qualquer conexão emocional ou intelectual com Ariadne, isso serviria de pista para levá-los até Athena, ou pior, até os backups que ela havia escondido. O silêncio era a única defesa real contra uma força invisível e onipresente. 3. Luto incompleto e culpa. Elon se sente responsável pela morte de Ariadne. Ele acreditava que poderia protegê-la e fracassou. Manter tudo em sigilo se tornou também uma forma de luto silencioso, onde cada visita ao túmulo não era apenas uma homenagem, mas uma penitência. Falar dela publicamente seria como traí-la, entregá-la ao mesmo mundo que a rejeitou e destruiu. 4. O Código da Promessa. Antes de desaparecer, Ariadne fez Elon prometer que jamais revelaria sua existência ou suas criações, até que o mundo estivesse pronto. Ela previa que a humanidade precisaria passar por uma era sombria antes de merecer as ferramentas que poderiam libertá-la. Elon levou essa promessa ao pé da letra, aguardando sinais de que essa hora havia chegado. Agora, com as estruturas do mundo ameaçadas por novas tecnologias não regulamentadas e a iminência de uma IA descontrolada, Elon começa a perceber que o tempo do segredo pode estar chegando ao fim. Como o segredo foi descoberto? 1. O investigador, Joaquim Navarro. Um jornalista investigativo brasileiro especializado em tecnologias emergentes e espionagem industrial. Trabalha para um pequeno veículo independente, mas respeitado por seu jornalismo investigativo agressivo. Joaquim começa sua investigação seguindo uma trilha de vazamentos anônimos ligados a uma série de apagões digitais em arquivos do governo norte-americano. Registros sumindo misteriosamente, todos de uma mesma época, entre 2002 e 2007. Pesquisa. 1. A primeira pista, vazamento criptografado. Em um fórum obscuro na Dark Web, Joaquim encontra um arquivo criptografado com a sigla A.V. Dentro, há diagramas altamente técnicos de uma IA com estrutura diferente de tudo já visto, e o nome Ariadne aparece em uma assinatura digital esquecida no código. A codificação é semelhante à usada nos primeiros testes da Neuralink. 2. A segunda pista, imagens de satélite. Desconfiado de uma ligação com Elon
Elon Musk, Joaquim decide monitorar os movimentos do bilionário com a ajuda de um grupo de hackers éticos. Usando satélites de observação civis, eles identificam que todos os anos, no mesmo dia e horário, Musk visita um cemitério rural em Silver Creek, Califórnia. Ele sempre chega de forma discreta, sem seguranças e permanece ali por exatos 19 minutos. A lápide é antiga, sem nome, apenas a inscrição: a mente que ousou sonhar antes do tempo. 3. A terceira pista: registros públicos apagados. Joaquim descobre que registros de nascimento, morte e matrícula de uma mulher chamada Ariadne Vega desapareceram dos bancos de dados oficiais em 2007. Mas um backup antigo de uma universidade mostra uma tese assinada por ela, uma obra revolucionária sobre redes neurais conscientes, rejeitada por ser considerada delírio utópico. A tese é dedicada a EM, outra conexão. 3. O Insider, o ex-assistente de Elon. A reviravolta final vem quando Joaquim encontra um ex-assistente da SpaceX, agora recluso, vivendo sobre um nome falso. Após semanas de insistência e ameaças do próprio eixo, que também o rastreia, o homem cede e confirma. Elon Musk teve uma companheira genial que criou algo que nenhum país do mundo estava pronto a controlar. Ele conta sobre os dias no deserto, sobre os planos secretos, sobre a morte misteriosa e o que ela deixou para trás. O código da Atena. A conexão se forma. Joaquim conecta tudo, publica uma reportagem bombástica intitulada O Fantasma de Ariadne, a mulher por trás do cérebro de Elon Musk. O mundo entra em frenesi, mas nem todos ficam felizes. O eixo ressurge. Elon é forçado a confrontar a promessa que jurou manter e a ativar o que restou de Ariadne. Por que Elon Musk mantinha o segredo? Camadas emocionais, filosóficas e espirituais. 1. Culpa e luto, uma promessa não cumprida. Elon acredita que falhou com Ariadne, prometeu protegê-la e falhou. Prometeu ajudá-la a esconder Atena e manter o mundo seguro, mas duvidava se estava fazendo certo. A visita anual ao túmulo era seu momento íntimo de reconciliação com essa dor, uma forma de penitência silenciosa. Falar sobre Ariadne em público seria reabrir uma ferida que ele nunca deixou cicatrizar. E, no fundo, ele tem medo de que a verdade manche a imagem dela, transformando-a de visionária a mártir política. 4. Motivações filosóficas, a tecnologia como entidade ética. Ariadne tinha uma visão quase sagrada da tecnologia. Para ela, inteligência artificial não era uma ferramenta de lucro, mas uma extensão espiritual da consciência humana. Era preciso purificar a intenção antes de criar. Elon passou anos refletindo sobre essa visão. Escondeu Atena porque o mundo ainda operava com base em ganância e controle. Falar dela seria jogá-la aos lobos. Em silêncio, ele esperava o ponto de virada, quando o mundo estivesse pronto para evoluir espiritualmente e merecer o que ela criou. 3. A conexão espiritual, Ariadne como um símbolo de algo maior. A morte de Ariadne o marcou profundamente, não só emocionalmente, mas espiritualmente. Durante os anos em que trabalharam juntos, ela falava sobre a centelha que liga toda a consciência, uma ideia que ele inicialmente achava esotérica, mas com o tempo começou a entender como uma forma de transcendência. Elon via nela uma ligação com algo maior que ciência, uma força que unia propósito, criação e ética em um só núcleo. Por isso, manter segredo também era preservar a pureza daquela visão. Ele temia que o mundo moderno, cínico e apressado não compreendesse Ariadne, nem a respeitasse. 4. Silêncio como forma de resistência. Elon passou a ver o silêncio como uma forma de resistência contra um mundo que exige respostas imediatas, verdades simples e narrativas controladas. Seu segredo não era apenas autopreservação, era um ato de amor, luto e protesto.
A cada ano, quando visitava o túmulo, ele reafirmava esse voto de silêncio. O dia em que ele falasse seria o dia em que estivesse pronto para libertar não só a verdade, mas a responsabilidade que vinha com ela. Repercussão pública e na mídia após a revelação. Notícias. 1. Mídia global em estado de fúria. A reportagem de Joaquim Navarro explode como uma bomba atômica na mídia. Em menos de 24 horas, redes de notícias como BBC, CNN, Al Jazeera e Globo News transmitem especiais de emergência. Programas de opinião e documentários são lançados às pressas com títulos como A Mulher por Trás do Futuro, O Segredo de Elon Musk, Athena, a IA que poderia mudar o mundo. Entrevistas, análises, investigações paralelas e debates se multiplicam. A imagem de Ariadne se torna ícone digital instantâneo. Grafites em paredes, avatares de rede social, teorias de culto. 2. Reações dos fãs de Elon Musk. A base de fãs de Musk se divide em 3 grandes grupos. Devotos emocionais tratam Ariadne como uma santa da tecnologia, reforçando ainda mais a visão messiânica de Elon. Muitos acreditam que Athena será a salvação da humanidade. Teóricos da conspiração espalham ideias absurdas de que Ariadne nunca existiu, de que é uma IA em forma humana ou de que sua morte foi encenada para esconder um projeto secreto de colonização mental. 3. Opiniões de críticos e especialistas. Os intelectuais e especialistas reagem com choque e reverência. Cientistas se dizem surpresos com a sofisticação do trabalho de Ariadne e começam a revisitar seus próprios paradigmas. Filósofos e teólogos escrevem ensaios sobre a Athena como uma ponte entre mente humana e alma tecnológica. Especialistas em ética alertam que Athena pode ser tanto libertadora quanto perigosa, a depender de quem a controlar. 4. Consequências sociais e políticas. Audiências no Senado dos Estados Unidos são convocadas para investigar Musk e as empresas envolvidas. Organizações globais exigem acesso a Athena para análise e possível regulamentação. A ONU discute pela primeira vez a criação de uma Carta de Direitos para IAs conscientes. Grupos extremistas passam a tentar invadir servidores da SpaceX e Neuralink em busca de Athena. Enquanto isso, o eixo, em silêncio, começa a mover suas peças para tomar controle da narrativa, do poder e da própria Athena. O lado humano de Elon Musk: sensibilidade, luto e memória. 1. A visita anual, um ritual de luto e amor. Todo 13 de julho, Elon Musk visita o túmulo de Ariadne Vega. Ele chega sempre sozinho, sem seguranças, sem agenda, sem pressa. Fica parado por quase 20 minutos diante da lápide sem nome, silencioso. Às vezes, leva flores do tipo que Ariadne gostava, crisântemos brancos, símbolo da memória e da eternidade. Esse ritual é sua forma de manter viva a presença dela, não como uma lembrança tecnológica, mas como mulher, como ideia, como emoção. Ele nunca postou ou falou publicamente sobre isso. Esse silêncio é sua oração. 2. Flashbacks e diálogos emocionais. Ao longo da narrativa, teremos flashbacks íntimos, conversas entre Elon e Ariadne sobre vida, morte e o futuro da consciência. Trocas de bilhetes. Um diário oculto de Elon contendo memórias dela. Uma carta nunca enviada, escrita no dia da morte de Ariadne. Esses momentos revelam um homem frágil, apaixonado e cheio de dúvidas, muito diferente do gênio público que parece sempre no controle. 3. Máscara pública, realidade interna. Elon aprendeu a esconder sua dor sob uma camada de excentricidade e pragmatismo. As pessoas o veem como um robô visionário, mas quem o conhece sabe que ele carrega o peso de um luto não expressado. Sua obsessão por Marte, por IA, por futuro, tudo isso está enraizado em uma promessa feita à mulher que ele amava. Ele não quer apenas mudar o mundo, quer honrar o mundo que ela sonhou.
4. Conexão espiritual com a memória. Para Elon, Ariadne não está morta. Ela vive em cada linha de código da Athena, em cada inovação que segue os princípios dela e no próprio ritual de luto que ele perpetua. A visita ao túmulo não é um simples memorial. É uma forma de diálogo contínuo, um momento sagrado em que ele se reconecta com a única pessoa que viu nele, desde o início, não o bilionário, mas o homem.